Mateus 16, nós vamos ler do verso 5 ao verso 12. Mateus 16, de 5 a 12. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo Jesus, disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda que nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Vamos orar, irmãos. Senhor meu Deus, nosso Pai, nessa hora, Pai, nós humildemente nos colocamos diante do Senhor e te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, que possamos, ó Pai, estar completamente atentos à Tua voz. Ó Deus, apesar de mim, usa-me para a Tua glória, Senhor Deus, mas que não seja eu, seja o Senhor quem fale, que não seja a minha voz, mas seja a Tua voz, ó Deus. Que cada irmão, cada irmã que aqui está, cada pessoa que aqui está, Senhor Deus, seja edificado pela Tua palavra nesse instante, Senhor Deus. Que, ó Deus, o Teu Espírito Santo tome a vida de cada um de nós, nos encha, Senhor Deus, nos encha com a Tua palavra, Senhor Deus. Ó Pai, carecemos do Senhor, carecemos da Tua palavra, do Teu alimento. Por isso, sedentos e famintos agora, alimenta-nos, ó Deus, com a Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, fala aos nossos corações. É que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nestes últimos dias tem feito muito calor. Hoje mesmo foi um dos dias mais quentes, alguns termômetros marcaram 42 graus, talvez até mais, dependendo do lugar. E mesmo vocês que nasceram em Adamantina ou que moram há mais tempo em Adamantina, sabem que mesmo que aqui sendo uma região quente, o calor está demais. Faz muito calor, tem feito muito calor nesses últimos dias. E no calor você sabe que nós precisamos tomar alguns cuidados especiais, como por exemplo, usar protetor solar. Você não pode, principalmente se você tiver uma pele mais clara, você não pode ficar exposto ao sol sem a proteção. E evitar inclusive de ficar exposto ao sol. Também nós precisamos nos hidratar, tomar bastante água, hidratando o nosso próprio corpo. E veja, apesar de esse grande calor, o calor traz coisas boas às vezes. Por exemplo, no calor a gente toma mais sorvete. Quem não gosta de um sorvete? No calor a gente toma mais açaí. No calor a gente toma mais bebidas geladas, uma coca gelada, por exemplo. A própria água a gente acaba tomando mais gelada. E tem mais uma coisa que o calor favorece, que é a panificação. Se você é alguém que aprecia fazer pães, eu às vezes faço, nosso irmão presbítero Carlos Maião também às vezes se aventura a fazer pão, e eu sei que alguns outros irmãos e irmãs também fazem. Você sabe que no calor é melhor para fazer pão. Por quê? Porque o processo de fermentação, ele é acelerado no clima quente. Se você faz um pão quando está um dia frio, vai demorar mais para crescer, não vai crescer tanto.
Mas o calor, né, a alta temperatura, o que ela vai fazer? Né? Ela vai acelerar, como eu disse, o processo da fermentação. O fermento que você coloca ali na massa, nos ingredientes, ele vai produzir reações químicas, vai liberar gás carbônico e aquele gás carbônico vai inflar a massa. E um pão maior, um pão que cresceu mais, vai ser um pão mais macio, um pão mais fofinho. Mas vejam, meus irmãos, apesar do calor favorecer a panificação, quem é que aguenta ficar nesse calor com o forno ligado na cozinha? Hoje à tarde a gente assou pão de queijo, meu Deus do céu, a casa virou uma estufa, porque você liga o forno, você tem que ter aquele tempo de aquecimento, aí você coloca lá o seu pão no forno, tem o tempo de assar o pão, a casa vai ficar muito quente. Quem é que aguenta? É muito mais prático você ir na padaria e comprar um pão, certo? Apesar do pão caseiro ser mais gostoso e mais saudável, pelo menos essa é a minha opinião, é mais prático e também menos quente você ir numa padaria e você lá trazer o seu pão. Mas e quando você esquece de comprar pão? Já aconteceu isso com você? Tenho certeza que já, em alguma vez. Comigo já aconteceu. Você pega, está na rua, está no centro da cidade e você compra algumas coisas, aí você não se lembra de pegar pão. E aí você chega em casa e fala, não temos pão. E o que você faz? Frita um ovo, faz um ovo mexido, faz uma tapioca, uma crepioca, talvez você coma uma fruta. Existem alguns alimentos que você pode usar para substituir o pão quando você e eu esquecemos de comprar pão. E no texto que nós lemos aqui, foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos. Eles se esqueceram de levar pão. Eles estavam de um lado da margem do Mar da Galileia, eles tomaram o barco juntamente com Jesus, atravessaram o outro lado do Mar da Galileia, e quando eles chegaram lá, não temos pão. E para eles chegarem a essa conclusão e ficarem preocupados, é porque do outro lado, pelo menos na região onde eles estavam, não teriam lugar para comprar pão. E vejam, meus irmãos, isso faz parte da nossa natureza. Nós somos pessoas que esquecem. Mesmo que você tome muito ômega 3, mesmo que você coma muito peixe, dizem, né, que peixe ele favorece a memória, mesmo que você tenha naturalmente uma boa memória, às vezes você e eu nos esquecemos de comprar coisas. Às vezes você vai no mercado, faz aquela compra do mês, você chega no mercado e fala, puxa vida, esqueci de comprar o azeite, esqueci de comprar manteiga, esqueci de comprar qualquer outra coisa. A gente esquece de comprar alguma coisa, a gente se esquece de nomes, a gente se esquece de datas, a gente se esquece de tantas outras coisas. Então o esquecimento, ele faz parte da natureza humana. E por que ela faz parte? Aí você fala, pastor, é porque a gente fica velho, né? E quando a gente fica velho, a gente se esquece mais. Não é só por isso. Isso favorece. Mas o esquecimento é uma consequência do nosso pecado. Do nosso pecado. O pecado trouxe fraqueza para o nosso corpo, trouxe fraqueza para a nossa mente. Por melhor memória que você tenha, você não consegue se lembrar de tudo. Sempre você vai se esquecer de alguma coisa, seja comprar um pão. Mas, meus irmãos, Deus não se esquece. Isaías 49, versículo 15, o Senhor diz o seguinte, Isaías 49, 15: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Nesses dias que tem feito muito calor, eu me lembrei daquelas pessoas que acabaram esquecendo seus filhos dentro de um carro fechado.
Você já deve ter ouvido alguma história assim, de alguém que saiu com o filho pequeno, filho ali no bebê conforto, na cadeirinha do carro, e a pessoa saiu, deixou o carro fechado, foi fazer alguma coisa, e quando voltou, infelizmente, uma tragédia havia acontecido. A criança havia perdido a sua vida dentro daquele carro. E vejam, até os filmes mostram isso, como aquele famoso Esqueceram de Mim, em que uma família inteira, pai, mãe e demais familiares, se esqueceram do filho caçula em casa e foram viajar. Então, veja, Isaías nos diz, ou melhor, Deus dizendo no texto aqui, através do profeta Isaías, que nós, mesmo que a gente se esquecesse dos nossos próprios filhos, mesmo que uma mãe se esquecesse do bebê que ainda mama, Deus não se esquece de nós. Deus não tem lapsos de memória. Deus não sofre de nenhum tipo de doença de memória. Deus não se esquece. Deus, Ele sempre se lembra. Meus irmãos, sejamos honestos e humildes. Nós somos fracos. E a nossa fraqueza, inclusive a fraqueza da nossa memória, se deve ao nosso pecado. Quando a gente envelhece, é natural que o esquecimento comece a se agravar. Mas por que a gente envelhece mesmo? Por causa do pecado. Por que a gente morre mesmo? Por causa do pecado. O nosso pecado, meus irmãos, é que nos traz o esquecimento. O esquecimento não é apenas um problema de idade, de estresse ou de falta de algum nutriente, mas a grande raiz do nosso esquecimento é o nosso pecado. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos confessar nossos pecados, reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer as nossas limitações diante do trono daquele que nunca se esquece. Ele nunca vai se esquecer de você, mesmo que a sua família se esqueça de você, mesmo que os seus amigos se esqueçam de você, Ele não se esquece. Ele não se esquece. Ele tem o seu nome gravado no livro dele, no livro da vida. Mas nós somos esquecidos. E somos esquecidos porque somos pecadores, como os nossos irmãos discípulos aqui. Eles esqueceram de levar pão e ficaram preocupados com isso. Diante disso, Jesus ele fez uma declaração solene. No versículo 6, Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus ele aproveita o gancho do esquecimento dos pães e puxa uma palavrinha que vai falar de algo muito, mas muito incomparavelmente mais profundo do que um simples esquecimento de trazer pão, que era o fermento dos fariseus e dos saduceus. Bom, vamos entender o contexto aqui, meus irmãos. O capítulo 16 de Mateus começa com esses dois grupos de pessoas, os fariseus e os saduceus, que eram líderes religiosos, que eram homens que deveriam conduzir o povo na palavra de Deus, que deveriam pastorear o povo. Eles chegam aqui no capítulo 16, versículo 1, tentando Jesus, pedindo para que Jesus mostrasse um sinal do céu. Vejam, meus irmãos, os fariseus e os saduceus, eles não queriam aprender alguma coisa de Jesus, eles não queriam de fato um sinal do céu de Jesus, porque Jesus já havia feito muitos sinais. O apóstolo João vai dizer lá no capítulo 20, no final da sua carta, do seu evangelho, aliás, que Jesus ele fez muitos sinais, nem todos foram registrados, e esses sinais eles foram registrados para que a gente creia que ele é o Filho de Deus. Mas mesmo diante de multiplicação de pães e peixes, mesmo diante de curas, mesmo diante de expulsão de demônios, mesmo diante de ressurreição de mortos que Jesus havia feito, os fariseus e saduceus não criam nele, tinham seus corações cada vez mais endurecidos. E veja, aqui em Mateus 16, no versículo 1, Mateus deixa claro que eles fizeram essa pergunta tentando Jesus. Eles não acreditavam em Jesus.
Certa vez eles disseram que o poder de Jesus para fazer tais sinais vinha de Beelzebu, vinha do diabo. E Jesus então, nos versículos 2 e 3 aqui de Mateus 16, ele diz: não vou dar sinal nenhum para vocês. Vocês conhecem os sinais dos tempos, né? Se o céu está avermelhado, tempo bom, mas, aliás, tem tempestade, mas se o céu está no vermelho sombrio, então pode vir tempestade, e vocês não discernem os tempos. É conforme os nossos irmãos Diácono Jô e presbítero Wellington disseram, nós vivemos tempos difíceis, só que os tempos difíceis não são somente agora. Desde que o pecado entrou no mundo, os tempos são difíceis, até Jesus voltar. Sempre são tempos difíceis. Por quê? Porque o pecado torna os tempos difíceis. E Jesus fala o seguinte: vocês não conseguem discernir os tempos? Para os fariseus e para os saduceus. Não, eles não conseguiam. Eles só queriam saber de tentar a Jesus. Jesus diz o seguinte, no versículo 4: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Qual que era o sinal de Jonas? Você se lembra? Jonas, ele ficou no ventre do peixe quanto tempo? 3 dias. E depois do terceiro dia, ele foi colocado para fora do peixe. O peixe vomitou na praia. Jesus, da mesma forma, ficou no ventre da terra 3 dias, e ao terceiro dia ele saiu do ventre da terra. Esse era o sinal de Jonas. E vejam, meus irmãos, o que diz o final do versículo 4: e deixando-os, retirou-se. Irmãos, prestem bem atenção no que eu vou falar agora. É incrível aqui o contraste da atitude de Jesus com os escribas, aliás, com os fariseus e com os saduceus, da atitude de Deus conosco. Eu acabei de falar que Deus, Ele nunca se esquece de nós, Ele nunca nos abandona, mas aqui diz que Jesus deixou os fariseus e os saduceus. Só que deixar aqui não é apenas Ele ir embora, não é apenas Ele mudar de lugar, mas essa palavra, esse verbo aqui, deixar, diz algo muito mais profundo. Aqui significa que Jesus os abandonou, os deixou à sua própria sorte, os entregou aos seus próprios pecados. E a Bíblia fala isso de maneira muito clara, isso, por exemplo, em Romanos capítulo 1. Eu quero ler alguns versículos com vocês deste capítulo de Romanos capítulo 1. O apóstolo Paulo dizendo assim no versículo 24: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Versículo 26: por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. E o versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Jesus, ele deixou os fariseus à sua própria sorte, nos seus próprios pecados. Ele entregou os fariseus a eles mesmos, os fariseus e saduceus, coisa que ele não faz com a gente. Por isso, quando a gente ora, a gente diz: seja feita a tua vontade. Nunca me esqueço de uma vez que o reverendo Augusto Nicodemos, ele disse o seguinte, em um dos seus sermões: a pior coisa que Deus pode fazer a um homem é dizer ao homem: seja feita a tua vontade. Se Deus fizesse a nossa vontade, nós não estaríamos nem mesmo vivos, porque o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto, a nossa vontade nunca vai ser boa. Mas Jesus entregou, Jesus deixou, Jesus abandonou os fariseus e os saduceus. Por quê? Porque esses homens eram maus. Esses homens, eles eram o joio no meio do trigo. Eles estavam no meio do povo de Deus, o povo da aliança, Israel.
Lembra que eu falei? Eles deveriam ser aqueles que ensinassem o povo. Eles eram doutores na lei, eles eram doutores em teologia, eles conheciam as Escrituras, eles deveriam estar ensinando o povo, mas não, eles estavam mais preocupados com a tradição dele. Nós vimos isso no domingo passado. Eles não queriam saber das Escrituras, eles não queriam saber de pastorear o povo, mas somente nas suas tradições e de perseguirem a Jesus. Eles eram homens fermentados, diz Jesus aqui. E com raras exceções, fermento geralmente na Bíblia refere-se a pecado, refere-se a coisa ruim. Na Páscoa, você deve se lembrar, quando a Páscoa foi instituída lá no Egito, durante o período da Páscoa, as famílias dos hebreus comiam pães sem fermento. Por que isso? Qual a razão de comerem pães sem fermento? Porque fermento tinha o simbolismo de pecado, e a morte do cordeiro tirava o pecado. Você vê que isso apontava para o próprio Cristo. Por isso que João Batista, quando vê Cristo, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro e os pães sem fermento, eles eram comidos juntos na Páscoa. Então vejam, meus irmãos, fermento tinha a ver com o próprio pecado. Paulo instruiu os coríntios a lançarem fora o velho fermento da igreja. Quem que era o velho fermento? Um membro da igreja contumaz, que estava em pecado e não se arrependia. Ele diz assim em 1 Coríntios 5, 6 a 8: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos, os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Meus irmãos, o fermento, ele tem um poder muito grande. Se você faz pão, e mesmo que você não faça, talvez você saiba que apenas 5 gramas de fermento, eles fazem um efeito grandioso em 1 quilo de farinha. Apenas um pouco de pecado faz um efeito grandioso numa igreja inteira, no povo de Deus inteiro. Jesus aqui está instruindo os seus discípulos a tomarem cuidado com o fermento dos fariseus. Por quê? Porque ele não queria que os seus discípulos, os seus eleitos, fossem contaminados com aquele fermento. O que você faz com um prato de comida se cair uma mosca? Você vai só tirar a mosca e continuar comendo o prato de comida? Não, você vai jogar fora, não vai? Eu jogaria fora. Uma pequena sujeira compromete o todo. Apenas 5 gramas de fermento agem em 1 quilo de farinha. Os fariseus, meus irmãos, eles eram sorrateiros com a sua falsa doutrina. E é assim que durante toda a história da igreja, durante toda a história da redenção, falsas doutrinas sorrateiramente, de maneira bem sorrateira, bem ali, sem alarde, sem chamar muita atenção, falsos profetas entraram no meio do povo de Deus e acabaram com a santidade do povo de Deus. Isso foi no Antigo Testamento, isso foi no Novo Testamento, isso é até hoje. Eu estava conversando com o nosso irmão pastor Ludigero, que esteve aqui algumas semanas atrás, e a gente estava conversando lá no almoço em Junquerópolis sobre as nossas igrejas históricas que deram origem à Igreja Presbiteriana do Brasil. A nossa mãe, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, a PCUSA, que hoje é uma igreja abertamente inclusiva, como eles dizem. É uma igreja que recebe membros homossexuais e ordena pastores e pastoras homossexuais. A nossa avó, se a gente pode dizer assim, a Kirk, a igreja presbiteriana da Escócia, a igreja de John Knox,
A mesma coisa, eram igrejas sérias, eram igrejas ortodoxas, eram igrejas reformadas, mas as coisas foram entrando bem devagarinho, o fermento ele foi contaminando de maneira bem lenta, chegou numa hora que não tinha mais condições e essas igrejas, elas debandaram completamente. Vejam, meus irmãos, o que falsas doutrinas podem fazer com a vida de uma pessoa e com a vida de uma igreja, porque a gente vai ver lá no final do texto que nós lemos, que Jesus ele estava se referindo não a fermento de pães, mas a doutrina. E é sério isso, meus irmãos. Alguns crentes falam que nós não precisamos de doutrina, precisamos de amor. Ora, para você entender o amor, você precisa entender a doutrina. Não há como você entender o amor sem entender a justiça de Deus na cruz. Deus é amor, que lindo, que maravilhoso, que docinho gostoso. Não! Deus é amor para você, porque Ele foi justiça para o seu filho. Isso é doutrina, isso é Bíblia. A igreja precisa aprender a Bíblia, precisa comer a Bíblia, precisa alimentar-se da Bíblia, e não somente no domingo, mas você e eu, de segunda a segunda, na nossa casa, no nosso momento devocional, no nosso culto doméstico, a gente tem que se alimentar de boa doutrina, bons livros, ouvir bons pregadores, não qualquer um aí que fala o que dá na cabeça. Precisamos ser crentes bereanos, como os nossos irmãos de Bereia. Era Paulo que estava pregando, o grande apóstolo Paulo. E daí? Eles foram nas Escrituras para conferir se o que o Paulo falava era de fato a Escritura. Até os melhores pregadores cometem erros. Até os melhores pregadores, às vezes, podem falar algo que não é bíblico. Por isso que você tem que conferir nas Escrituras tudo aquilo que você ouve, porque senão você vai ser contaminado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, o fermento das falsas doutrinas, o fermento da maldade, o fermento do pecado. Mas os discípulos, homens lentos, homens de pouca fé, não tinham entendido isso ainda, versículo 7 até o 11, eles porém discorriam entre si dizendo, é porque não trouxemos pão. Eles pensavam que Jesus estava repreendendo-os. Vocês não trouxeram pão, puxa vida, hein? Tome cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles pensavam isso. 8. Percebendo, Jesus disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda que nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Irmãos, aqueles discípulos não estavam sabendo de nada. Homens de pequena fé, eles estavam imaginando que Jesus estava zangado com eles por causa da sua limitação, por causa do seu esquecimento. Mas, meus irmãos, vejam, o Senhor, Ele sabe que nós somos limitados, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece as nossas limitações, sabe que nós somos fracos, e Ele nos assiste em nossa fraqueza. Eu vou te mostrar em 2 textos bíblicos isso. Em Romanos 8:26, eu vou ler apenas a parte A desse versículo. Diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. E em Hebreus 14:15, também a parte A vai acrescentar, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Nós nunca faremos uma tarefa perfeita, nós nunca nos lembraremos de todas as coisas, nós sempre, como eu disse, seremos limitados no nosso trabalho, nos nossos estudos, em qualquer obra que a gente venha a fazer, mas diante da sua fraqueza, diante da sua limitação, Deus te assiste, Deus cuida de você.
Deus sabe como você é limitado, como você é fraco, e eu muito mais. Mas Ele não é como aquele pai cruel que fala o seguinte: puxa, de novo você esqueceu de comprar pão? Até quando vai isso? E cá entre nós pais e mães, às vezes somos injustos com os nossos filhos. Às vezes somos injustos com os nossos filhos. O nosso Pai não, o nosso Pai Celestial, Ele sabe que a gente é fraco, que a gente é limitado, mas Ele nos assiste, Ele se compadece das nossas fraquezas, meus irmãos. E os discípulos não haviam ainda compreendido isso. Jesus, então, nesses versículos que eu acabei de ler, os versículos de número 8 a 11, Jesus então relembra aos seus discípulos de que quem dá o pão é Ele. Vocês não se lembram dos 5 pães que eu alimentei 5.000 homens? Vocês não se lembram dos 7 pães que eu alimentei 4.000 homens? E sobraram. Todo mundo comeu pra caramba, comeu até ficar satisfeito e sobrou. Com o Senhor não tem miséria, a gente tem muito mais, muito além das nossas necessidades, muito além. E Jesus estava falando isso aqui para eles. Vocês estão pensando que eu estou preocupado com pão de trigo? Vocês estão pensando que eu estou zangado com vocês porque vocês não trouxeram pães? Gente, irmãos, os discípulos, eles eram mais limitados que o próprio Satanás, porque o próprio Satanás sabe que se Jesus quiser, ele pode transformar pedras em pães. Se Jesus quiser, ele pode transformar pedras em pães. Por isso eu digo para você e também para mim, por que nós somos tão fracos assim? Nós oramos o Pai Nosso e nós dizemos: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você pediu, e se você pediu, então confie, não fique ansioso com o dia de amanhã. É um dia de cada vez. O Senhor alimentou o seu povo com o maná, um dia de cada vez. E nós ficamos ansiosos com o suprimento, com as contas que temos que pagar, com o alimento da nossa família, com tantas outras situações. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, nos ensinou lá no Sermão do Monte que Ele alimenta, o Pai, na verdade, sustenta as aves dos céus e as flores do campo. Nós vimos isso hoje de manhã na escola dominical. Ele conhece até os pardais, até as criaturas mais comuns, mais simples. Ele cuida. Quanto mais nós que somos feitos à sua imagem, à sua semelhança, quanto mais nós que fomos amados por Ele, salvos por Ele. Por que perder o sono com ansiedade? Por que perdemos o sono com ansiedade do dia de amanhã, se Ele cuida de nós, se Ele nos dá o pão de cada dia? Salomão foi um dos homens, ou melhor, foi o homem mais sábio da sua geração. Salomão escreveu o Salmo 127, e nos versículos 1 e 2 ele escreveu o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. A seus amados ele o dá enquanto o dormem. Meus irmãos, o descanso, nós cantamos isso agora, né? O Senhor é o meu descanso. O descanso é um presente de Deus. Você não precisa se matar de trabalhar que nem um louco, ser um workaholic. Sabe o que é um workaholic? Workaholic é alguém que é viciado no trabalho. Executivos de grandes empresas, CEOs de grandes empresas se orgulham de dormirem apenas 4 horas por noite. O crente dorme 8, 9, que é bênção você dormir.
Porque o Senhor está te sustentando enquanto você dorme. Não precisa se matar de trabalhar. Ele nos dá aquilo que é necessário. E, cá entre nós, é mais do que o necessário aquilo que você tem. É mais do que o necessário aquilo que eu e você temos. Por isso, meus irmãos, vejam, o Senhor nos abençoa com o pão de cada dia. O Senhor nos abençoa com muitas e muitas bênçãos. Mas a maior de todas as bênçãos que o Senhor nos deu não foi o pão de trigo, mas foi o pão da vida. Foi Cristo Jesus morto em nosso lugar. Você jamais conseguiria se salvar. Você jamais conseguiria providenciar salvação para a sua alma. Você jamais conseguiria comprar salvação para a sua alma. E o mesmo Deus que coloca pão na sua mesa todo dia, o mesmo Deus que te dá saúde para você trabalhar todo dia, o mesmo Deus que te abençoa todo dia, é o Deus que te salvou, que te deu de presente o Filho dele, muito melhor do que qualquer pão de trigo, do que qualquer comida, do que qualquer bênção que você possa ganhar nessa vida. Muito melhor, muito superior. Ele sofreu o castigo em nosso lugar. Esse, meus irmãos, é o verdadeiro evangelho. Não o falso evangelho, não a falsa doutrina que fariseus e saduceus pregavam e ensinavam. Não o falso evangelho adocicado, ensinado e pregado por homens que gostam de acariciar os ouvidos daqueles que sentem coceira nos ouvidos. Mas o verdadeiro evangelho é que Deus nos deu a maior de todas as bênçãos, o maior de todos os presentes, o pão da vida, que é o seu Filho, seu único Filho, Jesus Cristo, morto no nosso lugar, para que assim nós tivéssemos vida, vida eterna, vida em abundância. Se o Senhor te deu Cristo, Ele pode te dar todo o necessário para você viver. Todo o necessário para você viver. Por isso eu concluo dizendo o seguinte: cuidado, não se deixe enganar por falsas doutrinas, não se deixe enganar por falsos ensinos, não se deixe enganar pelo fermento de falsos pregadores, de falsos profetas. Seja criterioso, estude a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, medite na sua Bíblia. Ore ao Senhor pedindo para que Ele te dê iluminação para você compreender a sua palavra. Cuidado para você não ficar preocupado com as coisas físicas. Cuidado para você não ficar ansioso com o dia de amanhã. Cuidado para você não ficar preocupado se você vai ter condições de sustentar a sua casa, de pagar suas contas, se você vai ter saúde para trabalhar. Não fique ansioso. Deus cuida de você. Até quando você dorme, Ele te dá o pão. Se Ele deu o pão da vida, Ele não vai dar o pão do trigo. Ele cuida de nós. E cuidado, meu irmão e minha irmã, não confie em si mesmo, não confie na sua memória, mas confie naquele que nos abençoa e cuida de nós. Que Ele nos abençoe, irmãos. Amém.